Kosisi, Kosisi, Kosisi Gele Afrika Malupakaniso Sokodayo Sanarigana Zoetu Kosi. Nós aqui, o Patronato Damaso de Jesus, a gente é pioneiro na matéria de alternativas penais. A nossa principal função é trabalhar com a fiscalização e execução de penas alternativas, principalmente a pena de prestação de serviço à comunidade e a de limitação de final de semana. Porque o professor Damaso acredita que as alternativas penais, ela é muito mais ressocializadora ou reintegradora. Nós temos a proposta de não ficar só nesse processo de fiscalizar a pena, mas de buscar executar projetos que tratem com dignidade o nosso apenado. O patronato, o professor Damaso de Jesus, ele quer mostrar que é possível o cumprimento de penas dentro da própria sociedade. E dois dos projetos mais importantes seriam o projeto Resgate da Dignidade Humana, um sonho cor-de-rosa, que é voltado especificamente para o público feminino. A nossa missão é exatamente evitar com que essas pessoas que tiveram sentenças de crimes de menor potencial ofensivo cumpram penas dentro do cárcere. Né? A gente está tendo uma oportunidade, porque a gente estando... Se tivesse preso, a gente estaria igual um bicho. Agora aqui não, que a gente está tendo a oportunidade de conviver com a sociedade, de ouvir a história do outro, de compreender, de ter paciência com o outro. Que vão trabalhar diversos temas, como lei de execução penal, desenvolvimento pessoal, a mulher na sociedade, a questão das penas alternativas, especificamente da prestação de serviço à comunidade, orientando essas mulheres em relação aos deveres e também aos direitos que elas têm durante o cumprimento da pena de prestação de serviço. Eu aprendi muito, muito mesmo, até a lidar com os filhos, com a própria família, com a comunidade, a lidar com o preconceito. O meu contato com elas é uma coisa mais humana, é uma coisa mais próxima mesmo, eu procuro saber do dia a dia. E é importante saber e ver e perceber a mudança que elas têm diariamente, de comportamento, de humor. Eu mudei minha vida assim da água para o vinho, depois que eu vim para o patronato. No começo a gente acha meio estranho assim, mas depois a gente não vê que a gente está no projeto ou cumprindo pena, a gente vê como amigos, como um lugar divertido para a gente vir conversar. A principal mudança é essa, elas não se sentem mais obrigadas a estar, elas querem estar. Aí a gente tem tentado desenvolver algumas questões profissionais para que no final do cumprimento da pena dela, porque esse projeto é o cumprimento da pena dela, ela saia daqui mais fortalecida para enfrentar os preconceitos que ela vai encontrar na sociedade e também capacitada para desenvolver alguma questão profissional. A gente acredita que o Brasil só pode melhorar se a gente der oportunidade de trabalho. E se o patronato não tivesse esse trabalho, essas mães continuariam fora do mercado. Você pode desenvolver alguns trabalhos, por exemplo, como educação, com cultura, com esporte, e fazer com que essas pessoas tenham uma reflexão e que reparem o erro que ela cometeu. Nós tínhamos uma preocupação muito grande em atender mulheres apenadas sem ter um respaldo jurídico. E o patronato entrou como a salvação. Além desse trabalho, a gente tem o GEDUAC, que busca a questão do diálogo. Então, toda a fundamentação do trabalho está no resgate, na reintegração social desse indivíduo através do diálogo. Muito evoluído em função do que a gente vê por aí com relação a outros tipos de penas, né? Que é desumano e aqui é humano demais. Tem até café da manhã. Que haja o resgate da dignidade da pessoa que cometeu um erro. Com respeito, apesar da pessoa ter transgredido uma regra, uma lei, ela é tratada dignamente aqui. O cumprimento das penas alternativas
desenvolvida pelo patronato ou por qualquer outra instituição que trabalhe com essas penas, ele é muito mais humano. Esse é um dos aspectos que eu acho que é extremamente importante, você ouvir essas pessoas, entender quais são as demandas que elas têm, acolher essas pessoas e deixar de tratá-las simplesmente como criminosos. O patronato ele é pequeno, ele atende 150 pessoas ano. Não é para ter uma demanda muito grande, é exatamente para ser com essa estrutura pequena, mas que estimule e viabilize para que outras instituições, outras pessoas, membros da sociedade civil, possam fundar outros patronatos, ou até mesmo municípios, pessoas da comunidade, que possam auxiliar o juízo no cumprimento da pena alternativa. Está acabando, de repente vou até sentir saudades daqui. Sanali